Bom dia, meu nome é Fábio, eu faço doutorado aqui no Departamento de Ecologia. Sou aluno orientado do professor Milton, aqui do departamento, que é um especialista em ecologia de paisagens e estuda muita coisa de biodiversidade, né, conservação. Um dos objetivos do meu trabalho é fazer, assim, identificar como que a paisagem, a estrutura da paisagem, assim, o quanto que tem de mata na paisagem, como que é a diversidade do tipo de cultivo, de agricultura, se tem soja, se tem milho, essas coisas. Como que essa composição dessa paisagem influencia na diversidade, na biodiversidade de aves, dentro de fragmentos florestais, né? Então, assim, uma das coisas que eu faço no doutorado é uma coisa bastante coisa. O doutorado é um estudo bem complicado assim, bem abrangente, né? São 4 anos. E então o que eu faço basicamente assim é tentar entender como que as características da paisagem, da paisagem principalmente agrícola, onde tem restos de fragmentos florestais e agricultura e cidades. Então, como que a configuração dessas matas, a quantidade de mata, a quantidade de agricultura, como que isso influencia na biodiversidade das aves, das aves que sobraram e que vivem dentro dos fragmentos florestais, né? E então é basicamente isso. E também saber como que a gente alterando essa paisagem, a gente consegue alterar também ou influenciar na provisão de serviço ecossistêmico que essas aves fornecem para a gente. As aves elas provêm vários serviços para o ser humano, principalmente relacionado a controle de pragas. Então tem muitas aves que comem praga em cultivo agrícola, por exemplo, em plantação de café. Tem uns insetozinhos que comem os grãozinhos, produz prejuízo para as plantações, né? E aí as aves nativas que estão ao redor acabam comendo esses insetos então isso é um serviço que elas produzem para a gente, um serviço natural, né? Que a gente não paga nada, elas fazem isso de graça para a gente. Então isso é um dos serviços que ela faz, o controle de praga. Outra coisa que ela faz também é a dispersão de semente. Ela come os frutos das árvores, das plantas e levam as sementes para outros lugares. E isso está muito relacionado com o jeito que a mata se regenera, por exemplo. Porque quando você tem um pedaço de mata e tem as aves comendo os frutos que estão nessa árvore, nessa mata, quando ela come um frutinho e ela voa para o outro lado, ela voa para um lugar fora da mata e acaba soltando essa semente do fruto que ela comeu no chão. Vai brotar, vai germinar e vai virar um indivíduo adulto. E se pensar em várias aves fazendo isso ao mesmo tempo, acaba acontecendo um processo de regeneração. A mata vai voltando a crescer com a ajuda dessas aves que vão levando as sementes, né, para fora. Então isso é um outro serviço que as aves provêm assim, para a gente. Além disso, as aves também, os beija-flor também são responsáveis por fazer a polinização das plantas, né? Então, acho que polinização, não sei se vocês estão por dentro, mas é quando você tem duas plantas para formarem a semente, elas precisam se cruzar os genes, né? Fecundar, e quem faz esse serviço geralmente é o vento, que leva o pólen das plantas e acaba se encontrando através do vento que leva, ou a fauna, que no caso ou o morcego ou aves, que vai lá dentro da folha, da flor, na verdade, pega o néctar e quando ele vai se alimentar do néctar, os pólens grudam no bico da ave e ela vai para outra planta pegar outro néctar e o pólen que está no bico dela se junta com outro. E a polinização é um outro serviço que as aves também produzem para o ser humano. Então, uma das partes do meu trabalho é tentar ver como que é o jeito que a gente organiza essa paisagem para ela melhorar ou maximizar essa provisão de serviços que as aves provêm para a gente. Um método que eu uso para fazer o meu estudo de doutorado, eu chego de carro nas propriedades rurais, assim, na zona rural, né? E vou caminhando pelas estradas, aí eu até chegar em fragmentos florestais. Então, geralmente, o que a gente faz é para o carro perto da mata,
e caminha mais ou menos uns 100 metros para dentro da mata, do fragmento, daquela mancha de mata que sobrou, né? E a gente vai caminhando devagarzinho, observando todas as aves que tem no redor e contando as espécies que eu vejo, o número de indivíduos que eu vejo de cada espécie e o nome da espécie, na verdade, né? E isso a gente vai andando, então, fazendo caminhadas lentas, assim, assim, bem devagarzinho mesmo, até chegar a mais ou menos a 100 metros para dentro da mata. A gente para ali, anota o ponto do local, da coordenada geográfica no GPS e fica 10 minutos vendo e observando e registrando todas as espécies que a gente consegue detectar num raio de 50 metros de mim, assim. Então, por exemplo, se passa um tucano ali, você fica sempre atento, ouvindo e vendo, na verdade. Quando você está em ambiente florestal, é mais fácil você ouvir as aves cantando do que você ver elas, porque o ambiente florestal é muito fechado, tem muita vegetação, você não consegue ver. Então a gente pega e ouve. Só que, assim, aves é um grupo muito diversificado, então tem muito tipo de canto de aves, então você tem que ter um ouvido muito treinado para saber, para reconhecer o canto e associar o canto de tal espécie a determinada espécie, né? Então, o que a gente faz é ficar ouvindo, e a gente tem um treinamento antes, né? Você tem que ter um certo treinamento para você conseguir identificar em campo. Só que sempre algumas espécies a gente não consegue reconhecer. Isso vai depender muito também do nível de experiência do observador, do pesquisador, né? Então, quando a gente não consegue reconhecer a espécie de primeira, a gente usa um equipamento aqui. A gente pega esse gravador aqui, que é um gravador de áudio comum, é um gravador, assim, não é um gravador tão simples, mas também não é um dos mais profissionais usados por jornalista, é um gravador assim, de qualidade intermediária. Então a gente vem aqui, aperta o REC e aponta. Esse aqui é um microfone direcional, ele é comprido assim, porque ele capta o som direcional da onde vem, da fonte da onde sai o som. Então, porque existem outros microfones que eles são mais redondinhos e eles captam o som do ambiente inteiro. Esse aqui não, ele capta exatamente da onde está vindo a fonte do som. Então, se você está ouvindo uma espécie que está ali naquela árvore, por exemplo, se você está ouvindo o som dali, você aperta o REC aqui e aponta para lá e deixa ele cantando. E aqui vai gravando. Aí você grava, sei lá, 10 minutos não, 10 segundos, 15 segundos, depende do tipo de canto da espécie, né? Aí quando você viu que você gravou, você aperta o stop e vai gravando. Quando você não sabe a espécie, você grava. Tem gente que pega e deixa gravando todo o tempo. Chega no lugar, aperta REC e fica lá, 10 minutos, fica lá gravando. E depois quando ele vai para o laboratório planilhar os dados para ver qual espécie que ele viu ou não, aí ele vai no computador e coloca os dados para saber, e coloca a gravação e fica ouvindo para tentar reconhecer no laboratório, né? Existem bancos de dados com sites que tem todos os cantos de todas as aves. Tem um site que é famoso, chama WikiAves. Lá você consegue acessar todas as espécies de aves que tem no Brasil e todos os cantos que existem. Existem outros bancos de dados também que tem na internet. Na internet tem de tudo. E uma outra coisa que a gente usa aqui, que é o básico, que é o binóculo, né? Às vezes a espécie está de longe, tá longe, você não está perto, você não consegue olhar, não consegue reconhecer ela, o formato, a cor dela. Aí você pega o binóculo e acha ela aqui no binóculo. Em área florestal é mais difícil usar binóculo porque a vegetação é muito densa, você não consegue achar a espécie fácil assim, porque às vezes você olha o nu, você vê ela na árvore, mas a hora que você coloca o binóculo ela já mudou para outra. Aí até você achar ela, você perde tempo. Então por isso que quando você está em ambiente florestal é mais fácil reconhecer a espécie pela voz do que pelo formato dela, né? Pela silhueta que a gente fala, né? E eu acho que é isso, a parte de campo é basicamente isso. Basicamente a gente tem que entrar dentro dos fragmentos e reconhecer a comunidade de espécies que tem lá, quais são as espécies que estão habitando aquela mata. E isso eu faço, no meu doutorado eu fiz em 34 matas diferentes, em locais diferentes. Então é uma região bem grande,
pro lado da região de Campinas, são acho que uns 15 municípios, é uma área bem grande para cima da cidade de São Paulo. Quando eu ia nas matas, todos os fragmentos florestais, eu andava 100 metros para dentro, via as espécies e saía. Quando eu saía, eu ia para o outro lado da mata, que geralmente tem a matriz, que a gente chama de matriz. Quando a gente estuda ecologia de paisagem, basicamente tem duas unidades da paisagem que a gente antigamente usava como referência. Era as áreas de mata e as áreas de não mata. Só que as áreas que não é de mata, ela pode variar muito. Pode ser cidade, pode ser plantação de eucalipto, plantação de milho, enfim, cana-de-açúcar. Então, um dos objetivos do nosso trabalho era ver como que as aves, quando elas estão na borda da mata, do lado da borda da mata tem a matriz. E aí a gente via as espécies que estão na mata e também na matriz. Então, nessa matriz a gente escolheu 2 tipos de matriz, que são bastante importantes, são as tipos de matriz mais importantes que tem aqui na região nossa, na região do estudo, que é eucalipto, plantação de eucalipto, que é a floresta plantada, né? Floresta alta, assim, só de uma espécie só de eucalipto, e pastagem, onde tem gado e tudo mais. Então eu queria saber como que dá essa transição das aves, da comunidade e dos tipos de espécies entre esses 2 ambientes, entre a floresta e entre o pasto. Na verdade, na floresta e no pasto, ou na floresta e no eucalipto. Então, esse foi mais ou menos nosso jeito de fazer os estudos em campo. Aí tem a outra parte de fazer de laboratório, que é para saber como que a paisagem ao redor influencia nesses processos ecológicos, né? E para identificar essas variáveis da paisagem, a gente pegava imagens do Google Earth, e colocava em programas de georreferenciamento para saber a quantidade de mata que tem na região ao redor da minha área de amostragem, da minha mata que eu fui lá mostrar. Então a gente chegava no computador, colocava a imagem, eu colocava o ponto da onde eu estava fazendo a amostragem e calculava quanto que eu tinha de mata ao redor. E aí a gente usou outras métricas também, não só a quantidade de mata, mas assim, como que a produção agrícola é diversificada, se ela tem só uma plantação, a paisagem só de plantação de cana, por exemplo, ela é uma monocultura grande de cana, assim, sem nada, ou ela é um pouquinho de cana, um pouquinho de pasto, um pouquinho de eucalipto, ela é mais diversificada nesse tipo de uso, né? E aí depois a gente comparava com estatística para saber como que esses tipos de uso do solo influenciavam na biodiversidade das aves, né? Tem vários jeitos de se estudar aves em campo, tem vários métodos de estudo, né? O que eu usei no meu doutorado chama ponto de escuta. Então é esse método que você chega na mata, um lugar específico, fica parado 10 minutos, 10 ou 15 minutos, depende do objetivo do seu trabalho, parado, só com a antena ligada, observando e ouvindo todas as espécies que estão no seu redor. Um outro jeito de se amostrar, que é um jeito um pouco mais complicado, que você não consegue fazer sozinho, por exemplo, o ponto de escuta você consegue estar sozinho e fazer tudo. Esse outro método que chama rede de neblina, é um outro método também bastante usado, bastante eficiente, só que você precisa de 2 ou mais pessoas. E nesse método a gente estica uma rede, como se fosse uma rede de tênis bem alta, assim, só que ela bem fininha, a tela bem fina, com umas bolsazinhas assim. Então faz uns 10 metros de rede assim esticada, coloca 2 hastes nas pontas e dentro de uma trilha, né, na mata geralmente. Então você estica ela, abre e vai embora e espera 1 hora, 2 horas. E aí o que acontece? As aves que estão circulando na mata normalmente, elas vão pegar e vão tentar passar por ali, só que elas não vão ver, porque a rede é muito fininha. Então elas são interceptadas pela rede, então elas vão passando de um lugar para o outro, ela para na rede e fica presa, fica capturada, né, na rede. E então esse é um outro tipo de método. E aí depois que você abre a rede, você espera uns 10, sei lá, meia hora, 1 hora e volta, porque se você deixar muito tempo, as aves que caem na rede, elas podem morrer, podem ficar se debatendo, ficar estressadas.
Então a gente tem que voltar e pegar elas o quanto antes para evitar esse tipo de problema de perder alguns indivíduos por estresse, essas coisas. E aí uma vez você pega a espécie, você pega ela na mão e aí você consegue resolver, identificar ela. Muito mais fácil, né? Que você tá com o animal na mão, você consegue ver, tirar foto e é mais fácil, é bem simples de você identificar ela. Existem guias de referência, né? Guias de campo com todas as silhuetas das aves do Brasil. E aí você compara com os guias e aí é mais fácil. Então, aí só que sim, entre esse método de rede de neblina e de ponto de escuta, os dois têm vantagens e desvantagens, assim. Por exemplo, a parte de rede de neblina, ela é muito boa para você mostrar as espécies que vivem no subbosque, que a gente fala. Porque a mata tem vários estratos verticais. Tem as espécies que vivem só no chão, tem as espécies que vivem mais no que a gente chama de subbosque, que é uma área mais ou menos entre, sei lá, um metro de altura até uns 3 metros de altura, que é a parte do meio da floresta, como se fosse o recheio do sanduíche. E a parte de cima do dossel, que é bem onde, no topo das árvores, por exemplo. Então a gente divide entre esses três estratos, né? E o método de rede de neblina, ele tem um viés, na verdade, um problema, que ela só pega as aves que ficam andando nessa parte do meio. Se uma ave anda no chão, a rede não vai pegar. Se ela é um tipo de espécie que só anda no chão, ela está habituada só a andar no chão, a rede não pega. Se é uma espécie que anda só lá em cima, por exemplo, os papagaios, as aratinhas, por exemplo, elas não descem, não ficam no meio da floresta, elas ficam só lá em cima. Então, esse método você não consegue pegar esse tipo de espécie, né? E aí, querendo ou não, se você usar só esse método, as espécies que você que vai estar amostrando, que a gente fala, amostra, elas não vão ser representativas de toda a comunidade de aves que habita a região, a mata, né? E aí, muitas vezes a pergunta nossa é saber quais são as espécies que estão na mata. Então, esse é o método de rede de neblina tem esse problema. Por outro lado, ela consegue pegar a espécie que não vocaliza. Porque no ponto de escuta, você fica muito dependente da vocalização das espécies. Às vezes, nem todas as árvores vocalizam com a mesma frequência entre elas. Tem espécies que são mais quietas, que são mais caladas. Tem espécies que são mais tagarelas, ficam vocalizando mais. Então, na rede de neblina, a vantagem é que você consegue pegar essa espécie mais discreta, que você não consegue pegar de outro jeito, que você não consegue ver, e elas são bem mais ariscas, né? Então tem essa parte. E já no ponto de escuta você tem a vantagem do ponto de escuta, é que você consegue pegar um amplo maior de espécies, não só as espécies que estão no subbosque, você consegue identificar as espécies que estão lá em cima, as espécies que estão embaixo. Se você quiser fazer uma amostragem mais perfeita possível, você tem que misturar os dois métodos. Você faz tanto o ponto de escuta como a rede de neblina. O problema é que tem o custo de tempo, né? De tempo e de dinheiro, né? Porque para você fazer a rede de neblina, é muito mais trabalhoso, demora mais em campo, você precisa de mais gente. Já o ponto de escuta é muito mais prático, você pode ir até sozinho. Teoricamente você pode fazer tudo sozinho, embora não seja recomendável nunca você andar sozinho dentro de uma mata, né? Por questão de segurança, né? Às vezes você se machuca ou sei lá, questão de animal peçonhento, essas coisas, então você tem que estar sempre em 2 pessoas ou mais. Mas a princípio, tecnicamente você pode ir sozinho. Isso é uma vantagem com relação a custo de dinheiro e de praticidade, né? Bom, um dos resultados que a gente tem vários resultados até agora. Na verdade eu tô analisando algumas coisas ainda, mas já tem algumas coisas já, uns padrões que a gente está vendo. E uma das coisas interessantes que eu reparei é que assim, os dados estão mostrando, é que quando você compara 3 ambientes que eu mostrei, foi a borda da floresta, a mata, né? O pasto e o eucalipto. Se você pegar esses 3 ambientes, a floresta sempre tem maior diversidade de aves. Isso já é uma coisa que já se sabia, a gente só confirmou no trabalho, que já é meio esperado, né? Um ambiente natural sem interferência humana sempre tem uma biodiversidade maior, mais riqueza de espécies, mais diversidade de plantas e enfim, um ambiente muito mais complexo e muito mais diverso. Agora, entre os outros 2 tipos de matriz que a gente chama, as coisas que não são um ambiente natural, que não são mata, que eu mostrei, que foi o pasto e o eucalipto tem
menos espécie do que o pasto. O pasto ele tem uma diversidade de espécies de aves maior do que o eucalipto. Só que uma coisa a gente tem que levar em consideração que não é só a quantidade de espécies que importa. O importante é ver quais são essas espécies, né? Que tipo de função que essas espécies desempenham, para você saber a importância dela. Não é só um número que importa, é a qualidade, é o tipo de espécies que estão lá que importa. Então no eucalipto, por uma coisa que a gente viu, por um lado ela abriga poucas espécies de aves, mas por outro lado ela favorece o fluxo das espécies florestais, as espécies porque as espécies de aves, elas têm espécies que são específicas de floresta, não saem da floresta, se não tiver floresta elas morrem, elas entram em extinção. Se você cortar a floresta da paisagem, elas vão vão desaparecer. E tem as espécies de área aberta, que estão acostumadas mais com área aberta, campos, assim, pastagens, por exemplo, quero-quero, que é uma ave bem comum, que tem bastante em campo, garças, enfim. Então uma coisa que a gente reparou é que o eucalipto, ele tem, apesar de ele abrigar poucas espécies de aves, as espécies que ele abriga são as espécies mais florestais. Então uma ave florestal que está dentro da mata, quando tem o eucalipto do lado, isso pode favorecer para as espécies que estão na mata, porque o eucalipto permite ela cruzar para outras matas. Já o pasto não. O pasto já é um ambiente completamente oposto da mata, né? Tem um contraste muito grande. Então a mata é aquele ambiente cheio de árvore alta e o pasto aquele aberto. Então esse contraste de ambiente é muito ruim para a espécie florestal, que não consegue passar pelo pasto. Ela fica perdida, ela não consegue entrar no pasto, então ela fica recuada na floresta. Então isso são duas coisas que a gente viu. Na verdade isso já se sabia, mas a gente está apenas reforçando já tem outros estudos que falam isso. Mas o mais interessante é que a maioria dos estudos não amostram, não vê as espécies que estão dentro da matriz. Não presta muita atenção nas aves que estão no pasto, nos ambientes antropizados, que é um ambiente que a gente chamou antropizado, é ambiente com intervenção humana, que foram impactados pela ação, não naturais, ambientes não naturais, na verdade. Então o pessoal da conservação geralmente não tem muito esse hábito de olhar para os ambientes não naturais. O pessoal só olha para os ambientes naturais e tem uma certa, como se fala, uma certa divisão, assim, ninguém presta atenção para essa parte antropizada. Um outro resultado que a gente teve também interessante é que, comparando, assim, quando a gente faz as amostragens das aves, a gente consegue extrair uma métrica do quanto que aquela comunidade de aves ela consegue ter o potencial de prover serviço ecossistêmico, que é como eu disse antes, dispersão de semente, polinização ou controle de pragas. Então, uma coisa que a gente viu nos resultados da nossa pesquisa é que quanto maior a quantidade de mata que se tem numa região do entorno do fragmento florestal no meio da área rural, quanto mais mata tem ao redor, maior a capacidade dessas aves em prover esse tipo de serviço, como dispersão de semente, controle de pragas. Então isso reforça a importância de você ter floresta natural nas paisagens. Um dos resultados que eu estava vendo, que eu estava analisando no meu doutorado, então, é que quanto maior a quantidade de mata que se tem na paisagem, maior a provisão de serviço ecossistêmico que as aves fornecem para a gente. Então isso reforça bastante a importância de se preservar as matas, né? E não cortar, não retirar elas, porque esses serviços que as aves provêm não são só de interesse delas, são de interesse, se a gente for pensar bem, é interesse nosso também, como ser humano. Então, quando você tira a floresta, você acaba fazendo um mal, principalmente para a gente mesmo, não é nem para as aves em si, é um mal para a gente. Então, isso é uma diferença de abordagem que se tem hoje em dia. Porque antigamente achava-se que quando você corta uma floresta, as consequências de você tirar uma floresta, de você degradar o ambiente, não volta pra gente. E hoje em dia a gente está vendo cada vez que é o contrário. O ambiente perturbado é muito prejudicial para a gente, e a gente tem que conservar eles para o nosso próprio bem-estar. Né? E que acaba sendo o bem-estar da natureza e das florestas também. E
E uma outra coisa também que eu vi que eu achei interessante é quando você tem na paisagem, não, porque às vezes você tem áreas que tá desmatado e você não consegue plantar mais, porque assim, quando você desmata é para fazer plantação, para recursos naturais que a gente precisa também, né? A gente precisa de comida, a gente precisa de cana-de-açúcar para fazer açúcar, para fazer álcool, para combustível dos carros. Então, de jeito ou de outro, a gente tem que plantar também, a gente tem que, não tem outro jeito, né? E quando você tem uma paisagem muito já degradada, com pouca floresta, você não consegue simplesmente tirar essas áreas de eucalipto ou de cana-de-açúcar e plantar a árvore de novo. Deixar a floresta regenerar, porque isso tem um custo financeiro e social, né? Você tira emprego das pessoas, do pessoal que trabalha no campo. Então, um jeito que a gente está vendo que é interessante, que melhora a provisão de dispersão de semente que as áreas provêm, por exemplo, a quantidade de sítios que tem numa região. Por exemplo, quando você tem uma região que é muito heterogênea, tem bastante propriedades rurais, ela tem mais áreas com fazendas e propriedade, mais áreas com essas áreas residenciais dentro das fazendas, que onde tem uma plantação pequena de qualquer coisa, uma criação de gado pequena, com criação de ovelha, uma represa pequena, com uma árvore com árvores assim espaçadas. Às vezes muitas árvores são frutíferas, né? com árvores que produz fruto, né? E quando você olha de cima, olhando a paisagem em cima, quanto mais desses tipos desses mosaicos que a gente fala, quanto mais pontinhos mais melhora a provisão de serviço de frutivoria pelas aves, porque essas estruturas que a gente acha, elas facilitam o fluxo, o movimento dessas aves dentro da paisagem, principalmente porque tem árvores espaçadas, tem frutos disponíveis. Então isso aí quebra a monotonia, aquela coisa homogênea, aquela coisa igual daquelas paisagens mais com pouca diversidade na matriz, né? Pouca diversidade de uso agrícola. Então isso é um negócio interessante quando tem essa coisa de bastante propriedades rurais. Isso é uma coisa que amplifica e assim reforça essa ideia de você ter diversidade dos usos, diversidade dos tipos de uso do solo também na paisagem, não só mata. O desejável é você ter sempre mata o máximo possível, mas tem situações que não dá para você ter só mata na paisagem. Nessas situações, o que a gente pode fazer é tentar diversificar mais essa matriz e colocar outras, não deixar só um tipo de plantação só, deixar variar essas plantações e para você favorecer esse serviço das aves. Uma das coisas que o trabalho também ele favorece também, ele é útil, uma das utilidades desse estudo que eu estou desenvolvendo, é que ele pode ajudar a desenvolver planos de conservação e de manejo da terra mais eficiente. Apesar do meu estudo foi especificamente com aves, mas quando você vai fazer um manejo, você vai saber aonde colocar uma reserva legal, que é uma área de proteção ambiental, como você vai alterar a paisagem, você precisa levar em consideração não só as aves, né? Você precisa levar em consideração todo o que é melhor para o ecossistema como um todo, né? Não para as aves. Então o meu trabalho ele faz a parte das aves, a participação das aves no ecossistema inteiro, mas quando você vai fazer um manejo mesmo, você tem que levar em consideração outros organismos também, a diversidade de plantas, de mamíferos, né? De morcegos, de sapos, se tiver rios de peixes. Então o nosso trabalho ajuda, ele dá suporte de informação para você saber o que acontece com a nossa interferência no ambiente, com o que acontece com as aves, especificamente com as aves. Então desse jeito o nosso trabalho acaba sendo importante para a conservação também, o melhor jeito para a gente saber o melhor jeito de interferir nas paisagens sem degradando o mínimo possível e preservando e conservando a natureza o máximo possível que a gente consegue.
o meu doutorado, o nosso estudo que a gente desenvolveu, a gente abordou, principalmente não, as aves, né? O grupo das aves. Mas assim, quando você vai fazer uma intervenção na paisagem, seja como um político ou como um proprietário mesmo de uma fazenda, você quer, não sabe se retira uma mata para colocar uma plantação e tal, você tem que levar em consideração não só as aves, tem que levar em consideração o que é melhor para os ecossistemas inteiros, né? Para o conjunto de organismos que vivem naquele ecossistema. Então não é só as aves que importam, é os mamíferos, as plantas e até fungos, até os outros micro-organismos que a gente não estuda muito, mas que são bastante importantes. Então o meu estudo ele favorece essa parte de conservação nesse sentido, mas abordando a parte das aves, mas assim, a gente não pode nunca esquecer que tem os outros organismos que estão envolvidos e é isso.